Glórias a Deus. Em Ezequiel, capítulo 17, versículo 1 a 8, Deus pede para o profeta Ezequiel levar uma mensagem ao povo de Israel. Essa mensagem falava de duas águias, onde essas duas águias estavam plantadas a um ribeiro de terra fértil, lançando sementes onde tinha tudo para fazer, para exercer um bom governo. E esse governo estava alinhado com aliança com o Senhor. Mas esses dois governantes, que o Senhor se refere a duas águias, eles não fizeram um bom trabalho. E o rei da Babilônia, ele atacou logo o povo de Jerusalém. E isso, ele caiu muito, ele caiu logo. E aí quem reinou foi o outro governo, que foi o governo de Judá, aonde também estava com aliança com o Senhor. E a promessa que eles fizeram, a aliança que eles tinham com Deus, era para que levasse a paz entre eles, entre as nações. A nação de Judá, junto com a Babilônia, o Egito e também lá com Israel. Só que eles, quando estavam com o poder, eles estavam debaixo do governo do Senhor. Quando eles dominaram o poder, eles esqueceram dessa promessa, não exerceram o seu trabalho de acordo com o que tinha feito aliança com o Senhor. Tanto a primeira águia, que se levantou logo contra as pessoas de Jerusalém, entraram em conflitos, e também o reinado de Judá. O reinado de Judá, o Senhor, o primeiro reinado, ele caiu logo, né, da Babilônia, e o segundo, o Senhor também permitiu que ele fosse para a Babilônia e lá ele morresse, porque ele não estava também fazendo um bom trabalho. E desde quando eles estavam debaixo da proteção de um governo do Senhor, e não fez o que o Senhor determinou para com eles, o que foi alinhado com o Senhor para com eles, eles não fizeram. E assim, um perdeu o reinado, o rei da Babilônia, e o outro morreu. Ou seja, eles tinham tudo para fazer um bom trabalho. E eles foram comparados como a águia, as duas águias, a primeira águia e a segunda águia. Eles tinham tudo para fazer um bom trabalho, era bom governos, mas quando tomou posse do governo, esqueceu da aliança. E a aliança para com Deus era a paz entre as nações. E assim fala na palavra. A palavra nos fala dessa forma, a comparação do Senhor, comparando eles uma águia. Depois disso, recebi a seguinte mensagem do Senhor: Filho do homem, apresente-se esta charada ao povo de Israel. Algumas palavras, algumas bíblias falam da mensagem, outros da charada, tem outras formas de falar. Eles assim diga a eles, assim diz o Senhor soberano: uma grande águia com asas poderosas, garras afiadas e penas de várias cores chegou ao Líbano e arrancou as pontas do cedro mais alto, levando-o para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Lá a águia apanhou um pouco de sementes de sua terra e plantou numa terra fértil e às margens de um rio bem largo, onde caíram caíram como uma salgueira. Ele criou raízes
cresceu e se tornou uma vidreira baixa, mas muito larga. E os ramos cresciam em direção à água, mas as suas raízes permaneceram debaixo da vidreira. E a vidreira ficou cada vez mais maior e cobriu de ramos, brotos e folhas. Então surgiu outra grande águia, como grandes asas e penas, e muitas cores, e as vidreiras na terra onde estava plantada começou a crescer na direção dessa segunda águia, e os seus ramos e entraram para ela em busca de água. Apesar de estar plantada em boa terra com bastante água para produzir muitos ramos e frutos. Ou seja, esses dois governantes fizeram ao contrário de tudo que tinha combinado com o Senhor. Eles fizeram o contrário. E aí o Senhor também os permitiu que eles não executassem mais, não exercessem mais a função que eles estavam. E o Senhor, perdeu, né? Saiu logo, perdeu o poder, e o outro o Senhor permitiu morrer. E assim o Senhor levantou outros para que fizesse o trabalho, ou seja, para que reinasse a paz, que a preocupação do Senhor era reinar a paz entre as nações. E eles estavam fazendo diferente, eles estavam atacando as nações, fazendo de uma forma ao contrário que tinha alinhado com o Senhor. E muitas vezes a gente também desobedece. Às vezes a gente somos desobedientes ao propósito que Deus tem em nossas vidas. Às vezes a gente está desempregada. Às vezes a gente está com uma enfermidade. E quando a gente está na enfermidade, a gente alinha muitas coisas com o Senhor. E quando o Senhor nos permite uma cura, um trabalho, seja na área acadêmica, seja no nosso dia a dia, a gente executar o nosso trabalho, até mesmo dentro de casa, com a família, às vezes a gente está reclamando e fazendo de qualquer jeito. Mas o Senhor, Ele nos alerta com essa palavra, que nós somos uma terra fértil, e onde a gente planta, tudo que a gente planta, a gente dá. Ele nos permite isso, nos permite que a gente seja uma semente em uma terra fértil, para que a gente venha produzir bons frutos, seja com a família, seja no nosso trabalho, seja em nossa casa, em nosso lar, seja na área acadêmica, enfim, em diversos lugares. O Senhor quer que a gente seja uma semente plantada em um solo fértil, para que venha produzir, para que a gente venha crescer e produzir o propósito que a gente tem com Ele. Essa é a mensagem. Que o Senhor Jesus o abençoe, nos proteja e fiquem com Deus.